Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre a ideia de fração como parte de um todo. Aqui eu coloquei algumas imagens que vão nos ajudar a visualizar melhor a ideia de fração, tá? Inicialmente, eu tenho um retângulo que está aqui pintado de cinza. E nesta segunda figura, eu desenhei esse mesmo retângulo, só que dividido em duas partes agora. E pintei uma dessas partes de amarelo. A parte em amarelo, nós podemos dizer que é uma fração da imagem original. Do mesmo modo, eu tenho um círculo que também está pintado de cinza e que eu dividi em 4 partes iguais, certo? Então, essa parte inteira foi dividida em 4 partes. E pintei de lilás aqui uma dessas partes. Novamente, essa parte roxa é uma fração do círculo original. Então, nós iremos ver aqui como representar numericamente essa região, né? Essas quantidades. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra folha que eu fiz, que mostra um desenho e uma representação numérica, que alguns de vocês já devem conhecer. Eu tenho um outro retângulo aqui que está dividido em 3 partes iguais e pintei apenas uma dessas partes. Essa parte que está aqui roxinha é uma fração dessa parte total, é uma fração desse retângulo ao todo. E como é que a gente representa com uma fração essa partezinha aqui? Bom, eu escrevo um traço, que é o traço da minha fração. Abaixo do traço eu escrevo a quantidade de partes que o todo foi dividido, nesse caso aqui foram 3 partes. E em cima eu escrevo a quantidade de partes que foi pintada. Como aqui só foi pintada uma dessas partes, eu escrevo 1 e o 3 aqui embaixo representa a quantidade de partes que foi dividido esse retângulo. Então, o número de cima a gente chama de numerador e o número de baixo nós chamamos de denominador. Bem tranquilo, né? Agora, nós também podemos representar por meio de uma fração a divisão de um pedaço de um segmento, né? Um pedaço de reta, como você queira denominar, tá bom? Então, se eu quiser representar esse segmento e divido ele em 3 partes, aqui eu estou representando por esses pontinhos, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Se eu pintar, imagine que eu pinto apenas essa primeira parte, eu estou representando apenas, vamos verificar, eu tenho a divisão em 1, 2, 3 partes. Então, eu escrevo o traço, embaixo coloco 3. E apenas a parte inicial está pintada, ou seja, essa parte em amarelo é representada dessa forma. 1, traço 3. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como nós lemos esse tipo de número, tá bom? Então, você pode ter a representação em uma linha, você pode dividir uma linha em partes iguais e você pode pegar uma figura maior, né? Figura plana e fazer a mesma divisão. Então, vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem para a gente fazer mais 2 exemplos, tá bom? Observa este retângulo aqui. Nós dividimos esse retângulo em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E nós pintamos apenas 1, 2 partes. Pintamos de azul. E aí você pode se perguntar, mas essas 2 partes elas não estão no começo, tem algum problema? Não. Basta você representar com um traço. Embaixo, no seu denominador, você irá
representar o total de partes que foram divididas, ou seja, 5 partes. E acima você vai representar a quantidade que foi pintada, que neste caso, 2. Ou seja, 2-5. Muito bem. Aqui eu tenho um círculo que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E foram pintadas 1, 2, 3, 4 partes. Então, ó, escrevo o traço, abaixo escrevo o total de partes, que foram 8, e acima eu escrevo a quantidade de partes pintadas, que foram 4. Então, eu estou representando aqui a parte pintada em relação ao total. Mas caso você tenha alguma dúvida, você pode comentar neste vídeo. Agora eu vou resolver um probleminha que é bem interessante e que vai ajudar a gente a refletir um pouquinho mais sobre isso. Muito bem. Um caminhão saiu de A em direção a B, seguindo o trajeto da figura abaixo. E aqui nós temos o trajeto de A até B, representado por uma linha. Ele já percorreu 3/4 desse trajeto. Então, utilizando uma régua, localize o ponto em que o caminhão está localizado. Aqui, ó, vou utilizar uma régua simples, tá certo? E aqui eu coloquei do 0 até o 12 a minha representação. Deixa eu pegar um lápis. Ele já percorreu 3-4 desse trajeto. Bom, significa que o trajeto foi dividido em 4 partes. Se eu tenho 12 centímetros aqui, dividido por 4, 12 dividido por 4 vai ser igual a 3. Então, eu vou fazer marcações de 3 em 3. Aqui a primeira marcação, aqui a segunda marcação, aqui a terceira e aqui a quarta. Só que ele já percorreu 3/4, ou seja, ele já percorreu essa primeira parte, esta segunda parte, até a terceira. Ele percorreu 3/4. Assim, o meu caminhão está aqui. Bem tranquilo, né? Agora eu vou mostrar a vocês como fazer a leitura de frações. A nomenclatura de frações, ela segue uma linha bem tranquila de memorizar, tá bom? Nós fazemos a nomenclatura de acordo com o denominador da fração, certo? O número que está acima, né, o numerador, nós lemos como ele é. 1, 2, 3, 5, 6. O número como ele é. Agora, se o denominador for 2, nós dizemos meio, ou seja, 1/2. Se o denominador for 3, 2/3. Se for 4, quarto, 1/4. Se for 5, a gente vai falar quinto, ou seja, nesse caso, 3/5. Se for 6, sextos, 5/6. Se for 7, nós acrescentamos sétimo ou sétimos, 6/7. Se for 8, acrescentamos oitavos, 3/8. Mesma forma, 9, nono, ou seja, nesse caso aqui, 4/9, tá bom? Então, a nomenclatura da fração depende do seu denominador. Bem tranquilo, né? Agora, no caso do 10, 1/10, ou 2/10, 5/10. Continua a regra do numerador, tá certo? Mas o denominador é décimo. Se for 100, nós acrescentamos centésimos, 2 centésimos. E se for 1000, acrescentamos milésimo. Nesse caso, vai ser 1 milésimo, tá bom? Agora, quando o denominador não é nenhum desses e está acima do número
10, ou seja, 11, 12, 13, por aí vai, nós fazemos uma outra nomenclatura, que eu vou explicar aqui agora. Tá certo? Se for 11, nós dizemos 11 avos. Nós vamos acrescentar a palavra avos. E esse avos está associado à ideia de divisão, que vocês já perceberam pelos exemplos visuais, que nós estamos realizando divisões de uma parte inteira. Ok? Então, aqui eu vou ter 2 sobre 11. Então, nós vamos ler 2, 11 avos. Aqui, 3, 14 avos. 8, 20 avos. Ok? A gente só vai utilizar décimo, centésimo e milésimo se for 10, 100 ou 1000. Tá bom? Então, é basicamente isso. Se você tiver um número entre 2 e 9, você vai falar meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Se for 10, décimo. E, diferente disso, nós acrescentamos a palavra avos. Falamos o nome do número 11, por exemplo, e escrevemos avos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.